Bom dia pessoal, beleza? Mais um vídeo diferente aqui hoje. Eu quero ler com vocês neste vídeo dois poemas do Jorge de Lima da fase mística dele. E aí tem esse livro muito bacana que eu já recomendei aqui, que pega, ele compila três livros da fase mística do Jorge, ou espiritualista, tem divergência no modo como chamar, né? Mas eu vou falar a fase mística. Anunciação e Encontro de Miracelli. Tem gente que fala Miracelli, né? Mas eu ouvi um áudio do próprio Jorge recitando as suas poesias, como ele falava Miracelli, eu vou chamar assim também. Aí tem aqui o Tempo e Eternidade, que é aquele livro que ele escreveu com o Murilo Mendes, e a Túnica em Consútil. Em consútil seria uma túnica sem costura, né? Que ele está fazendo referência à túnica de Cristo mesmo. O primeiro livro, como o primeiro poema que eu vou ler se chama O Nome da Musa, eu vou então fazer primeiro alguns comentários sobre o que é esse negócio da musa, que tanto se fala em poesia, né? E aí, partindo disso, depois eu faço a leitura do poema propriamente. Nesse livro aqui, Teogonia, do Hesíodo, né, ele vai falar um pouco da origem dos deuses, né? E de toda aquela de todos os seres da mitologia grega, ou de grande parte deles, ou dos mais importantes, né? E aqui ele diz que a musa, as musas, na verdade, eram nove, elas nascem da relação entre Zeus e Mnemosine, que é um ser titânico que estava mais associado à memória, né? Associado à memória e à criação. E o Zeus, todo mundo sabe, né? O deus do trovão, o chefão lá do Olimpo, aquela coisa toda. E aqui já tem um elemento bem interessante, porque como a Mnemosine está muito atrelada à memória e e Zeus é essa coisa do raio, né? Da uma coisa ativa, extremamente marcial, você tem uma combinação entre a tradição, já que a memória e tradição são duas coisas que conversam muito intimamente, né? Já que a tradição é justamente o acúmulo dos bens culturais, se a gente for falar nesse nicho mais fechado de poesia. Então você tem um elemento de um aspecto tradicional que você absorveu que veio antes, provavelmente na Grécia Antiga não era tanto por via do texto, mas da oralidade, das histórias contadas, né? Então você tem aqui, de um lado, a tradição, do outro, essa força ativa. É muito interessante que isso gere as musas, né? E as musas, então, elas inspiravam o canto, né? Elas acabam colaborando para o canto, para a beleza, já dentro do próprio Olimpo, para trazer consolo aos deuses, essa coisa toda. Então você veja que a musa, aqui é essa coisa da arte que ela nos traz um consolo, uma intimidade, ela nos apazigua, né? Ela arrefece as nossas dores, mesmo quando ela fala de uma coisa agônica, ela faz isso daí pelo fenômeno catártico, né? Você vê que isso aqui já está muito bem explicado mitologicamente aqui nesse livro do Exílio da Teogonia. Então a musa é essa inspiração do canto, tanto que os poetas invocam, muitas vezes começam invocando os seus poemas, invocando a musa, né? Daí que o Camões, por exemplo, nos Lusíadas, ele fala: cessai tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, assim, para as musas helênicas elas ficarem um pouco de boa, porque ele vai cantar a glória do povo português, que para ele é maior. E aqui o próprio Exíodo também começa falando que as musas vieram inspirá-lo para ele compor, no caso, a própria Teogonia. Então, daí que se fale tanto quando vai falar em poesia, em inspiração, se use tanto esse termo musa. E com inspiração não quero dizer só, porque essa é uma confusão que se faz também, não quero dizer só a vontade de escrever, embora seja um elemento. É inspirado, quer dizer que o cara tá com vontade de fazer aquilo ali. Não. Eu, pelo menos, entendo por inspiração em criação literária como um misto dessa vontade, mas também de coisas estranhas falando através de nós. É um pouco difícil falar, porque isso acontece na criação poética e poetas de todas as épocas aí atestaram, né? E, como eu já tive a ocasião de dizer, quem comenta isso muito bem é o próprio Platão, no diálogo chamado Ion, que é um diálogo só sobre a inspiração poética. Mas os poetas de todos os tempos atestam isso. E eu vou, inclusive, agora, como eu vou ler um poema do Jorge de Lima, eu vou ler também um trecho de uma entrevista do Jorge de Lima, que vai tocar nesse aspecto da inspiração. Eu acho que ele pesou um pouco a mão aqui, né? Vocês já vão entender. Não é que ele pesou um pouco a mão, na verdade é que é uma entrevista, então é uma coisa assim, falada, né?
E na verdade não é que ele pesou, mas existem ressalvas a serem feitas, na minha opinião. Mas é maravilhoso o que ele vai contar aqui, ó. Fique sabendo desde logo que não tem o menor parte-pri contra isso que se chama de modos antigos. Ele não tem nada então contra a métrica, contra a forma fixa, né? Dentro dele se fez muito boa poesia. Mas daí achar que o que caracteriza a poesia são a métrica e a rima vai uma distância enorme. Depois que grandes escritores como Maritain e Henri Bremont classificaram o conceito de poesia, tal confusão não se admite mais. Vocês veem, né? É muito interessante, porque eu gosto extremamente do Bremont. Conheci o Bremont através do Lavelle e gosto extremamente do Jorge Lima. E aí eu descobri então que o Bremont acabou sendo uma influência pro próprio Jorge, né? A propósito, nada mais esclarecedor que aquele pequeno apólogo de Claudel, Ânimos e Ama, que você naturalmente já leu. Narra Claudel que Ânimos e Ânima eram um casal que vivia muito bem. Ânimos, isto é, o amante, simbolizava a inteligência, a consciência, a vontade. E Ânima, isto é, a esposa, a intuição, a sensibilidade, o subconsciente. O homenagem transcorria em paz. Apenas Ânimos achava que Ânima não tinha a menor inteligência. Devia viver tão somente para cuidar dos serviços domésticos, preparar-lhe a comida, prestar-lhe obediência e ajudá-lo com seus dotes de intuição. Ora, acontece que um dia Ânimos vem mais cedo para casa, e quando se aproxima, verifica que lá dentro alguém canta uma canção como jamais tinha ouvido outra tão bonita. Maravilhado, corre para verificar quem cantava, e descobre que a dona daquela voz tão suave, tão rica, não é outra senão Ânima. Esta, porém, assim que o amante entra, se cala. Ânimos pede-lhe que continue a cantar, mas isso é impossível, porque Ânima sofre verdadeira inibição na presença de Ânimos. Desesperançado de tornar a ouvir aquele canto que tanto fascinara, Ânimos, usando de um estratagema, sai outra vez. Da rua ele ouve de novo o canto, volta e Ânima novamente se cala. Aqui termina o extraordinário apólogo, que serve para demonstrar que todas as vezes que a inteligência, a consciência, a vontade intervêm no mistério leigo da poesia, este não se produz. A preocupação de contar sílabas, escolher rimas, enfeitar o verso faz com que a Ânima não cante. Aí veja, o que eu falo que essa não precisa de ressalva? Certamente o Jorge Lima não era contra a poesia metrificada, até porque ele fez poesia metrificada a vida inteira, embora fez de um modo ousado. Ele começa ali com sonetos mais parnasianos, né? Tem aquele até muito famoso que ele escreveu com 17 anos, que na verdade aquilo ali é um trecho do Olavo Bilac, em prosa, que ele praticamente só metrificou, né? Algum discurso do Olavo Bilac eu acho que eu tenho numa coleção aqui de grandes discursos, se não é, né, nesse livro que eu tenho aqui, com os discursos do Bilac e de outros, eu vi em algum lugar na internet. Mas eu sei que esse soneto do Jorge do Acendedor de Lampiões, na verdade, é um... Ele praticamente falou o que o Bilac falava, mas metrificado. Ele estava ali começando, ele tinha 17 anos. Então ele passou pela métrica e ele não deixou de fazer poesia metrificada. Ele vai vir com uma nova leva de sonetos mais na frente da obra dele, embora sejam sonetos ousados, né, que às vezes ele coloca elementos ali muito diferentes. Mas aqui ele está dizendo que logo quando a inspiração vem, não convém essa preocupação, nossa, eu vou ter que ajeitar aqui a rima, não sei o quê, porque existem realmente momentos em que o poeta ele é atravessado. E nesses momentos, quanto menos o aspecto solar dele intervir, melhor. E aqui ele fala, porque seria a Ânima, então ela tem esse canto muito bonito, e a Ânima ela é mais intuitiva, né? E o Ânimos, quando ele vem, ele atrapalha, ela se cala, que ela fica inibida. Então isso aqui está muito explicado no negócio do Claudel. Só que tem o seguinte, se o sujeito ele não praticar e ele não treinar poesia, também a cabeça dele vai intervir muito. Aí que tá. O Shelley fala um negócio muito interessante na defesa da poesia. Um livro assim, um ensaio brilhante. E é muito curioso que o Shelley ele morreu com 29 anos, então um cara assim tão novo, né? Conseguiu chegar nesse nível de compreensão sobre a poesia. E ele fala lá, olha, né, aquela coisa que eu até falei quando eu fiz o vídeo do Hilke aí, que é um sujeito que era muito atravessado pelo delírio, pelo que a gente percebe da biografia dele, né? Eles assim, nem o melhor poeta pode fazer. Eu vou fazer agora um poeta, vou sentar aqui agora, eu vou fazer um poema monumental. Porque a poesia ela tem elementos que não dependem só do sujeito. E ele fala, o que a gente chama de diligência em poesia, ou seja, daquele esforço, talvez nada mais é do que preparar o sujeito, então, tecnicamente, para quando essa inspiração vir, a cabeça não ser tanto problema, porque justamente se você não é acostumado a escrever, a lidar com som, se você não tem uma preparação mínima técnica, vai chegar essa inspiração, mas a seu próprio, putz, aqui não ficou bom, essa dúvida e tal, vai atrapalhar. Quando você já acostumou a resolver muitos problemas de ordem de escrita,
algo disso vai se tornar já parte do seu sangue, vamos dizer assim, metaforicamente. E aí você não precisa mais se preocupar. Então também a sua inteligência, a sua razão, elas param de atrapalhar nesse sentido e você pode dar um curso mais livre para o que as musas sopram, vamos dizer assim, né? E aqui também tem um ensaio muito bom sobre esse tema nesse livro que eu já indiquei várias vezes para vocês, que é o Ciência Estética Metafísica. Na parte de estética, que é a parte de beleza, né, sobre arte, na verdade, então, porque são ciência estética metafísica? Primeiro são ensaios sobre ciência, depois sobre estética e depois sobre metafísica, como diz o nome. Né? E na parte de estética, que ele está falando então sobre arte e beleza, o Lavelli, o que ele fala aqui, dos vários livros de estética que eu li, acho que é o livro que talvez mais tenha realmente assim, com o qual mais eu concordo, que mais tenha modelado minha visão de beleza, né? Pelo que ele comenta aqui. E aí tem um negócio interessante, porque em dada parte desse ensaio, onde ele vai falar dessa, chama arte pura. Então Lavelli vai comentar aqui justamente essa oposição entre aqueles que creem mais nessa coisa da inspiração, nessa coisa intuitiva, e aqueles que creem mais na arte como cálculo. E eu acho que aí é importante também, muita gente, às vezes o cara, ele é muito esse cara do cálculo, da medida exata, da técnica e tal, que é uma coisa maravilhosa. Mas aí ele acha que é só isso que existe. Até o Lavelli fala, né, que ele tem um capítulo sobre escrita, também só que aí já é no livro A Consciência de Si, e ele fala assim, é a mediocridade honesta e laboriosa que experimenta o maior ódio pelas criações do espírito, por uma luz que vem do espírito e que ela não pode fornecer. Então é justamente essa pessoa esforçada da técnica e do cálculo é quem sente um ódio mais verdadeiro por aquilo que só com a técnica e só com o cálculo você não chega. Também o Platão fala, né? Quer dizer assim, só que acho que isso já é no Fedro, no diálogo Fedro. Ele fala assim, por meio da boca de Sócrates, né? O Sócrates fala assim, se o poeta ele acha que só com a técnica ele vai conseguir superar o outro poeta que é tomado do delírio, ele se engana. Então assim, e às vezes ocorre o oposto. O pessoal, claro que ocorre, o pessoal dessa coisa da inspiração, do delírio, às vezes além de que faz uma coisa muito relaxada, acaba tendo um desprezo por esses poetas da técnica, que é uma coisa extremamente importante. Então assim, o negócio é a gente saber que poesia pode ser feita de muitos modos e que a coisa é valorosa, né? No Brasil, entrou muito uma confusão, assim, porque primeiro o Olavo conta muito aquele caso. Quando o Bruno Tolentino voltou, o pessoal falou, trouxe a peste da métrica. Então o pessoal tinha horror à métrica, né? O pessoal progressista não quer saber de tradição e o poema metrificado é sempre mais fraco, o que é obviamente um absurdo, né? Porque daí a gente teria que condenar Camões, Dante. E em contrapartida também se fez muita confusão, é igual o Gustavo Corsão fala, né? A dialética do erro é sempre assim, ela vai de um erro a outro erro extremo, um outro erro oposto que é também tão errado quanto. Aí vem um desprezo pela poesia em verso livre. Disse que não há poesia em verso livre, o Eliot às vezes falava, né? Nenhuma poesia livre suficiente para quem quer fazer bem seu trabalho. Mas não é que não exista poesia em verso livre em absoluto, é que a poesia de verso livre ela tem suas regras também, é isso que ele quer dizer. Então, assim, aí também se a gente for desprezar a poesia de verso livre, a gente vai desprezar os Salmos, a gente vai desprezar o livro de Jó, a gente vai desprezar, embora eles sejam mais do que poesia, mas são poesia também, a gente vai desprezar as elegias de Duino, Tabacaria, Whitman, e aí por aí vai, né? O que seria também, obviamente, absurdo. É até difícil a gente falar reunindo, comparando um com o outro, onde se fez maior poesia. Então, assim, tem todo esse problema, né? De que às vezes a pessoa gosta de uma coisa e ela acha que é só aquilo que existe, ou ela tem um método, ela acha que é só aquele método que existe, assim por diante. E aí eu vou ler rapidinho um comentário do Lavelli aqui, que é assim, ó. Santo Antônio dizia, segundo relata Cassiano, que não há reza perfeita se o religioso percebe que reza. Ou seja, para Santo Antônio, a melhor tipo de reza seria aquela reza onde justamente aquele que está orando não tem uma consciência tão aguçada disso. E ele está associando isso com o da inspiração, então, com aquele poeta que cria sob inspiração sem que a razão interfira muito. Sem que o cálculo, o artifício interfira muito, melhor dizendo.
Ou então, se ela deve, aí tem essa perspectiva, aí a outra perspectiva é, ou então se ela deve se pautar por esta frase de Da Vinci, também citada por Maritain: pobre mestre aquele cuja obra ultrapassa o julgamento. Somente marcha para a perfeição da arte aquele cujo julgamento ultrapassa a obra. Aí é que é curioso, porque assim, é óbvio que o Da Vinci é um gênio absoluto, mas eu vejo umas pinturas dele, eu acho uma coisa bem estranha, né? Como, por exemplo, aquele Salvador do Mundo meio andrógeno, ou aquele que tem um que é a Nossa Senhora e o menino tem uma cara muito estranha, parece muito mais velha, e tem um negócio o pano que a Nossa Senhora tá usando é igualzinho a uma cobra. É bem esquisito aquilo ali, né? E aí o Lavelli define aqui o estilo do Da Vinci no final perfeito, uma recusa irônica da graça sobrenatural, né? Quer dizer, graça é sempre sobrenatural, mas acho que é esse termo que ele usou, né? É. Enfim, mas aí também tem o Baudelaire que disse, né? Tudo que é belo e nobre é resultado da razão e do cálculo. Então você tem o da inspiração e você tem o do cálculo. O Lavelli comenta que é muito interessante, né? Certamente o mais raro seria vencer a sua posição. E embora aceitando com Baudelaire que tudo que é belo e nobre é resultado da razão e do cálculo, poder atingir um último estado, onde razão e cálculo seriam, por assim dizer, superados, onde a necessidade das operações da inteligência se completaria na espontaneidade da inspiração. Nesse ponto de perfeito êxito, nossa vontade reconhece dentro dela a presença de uma atividade mais alta da qual pode dispor, mas com a qual no fim acaba por coincidir. Então o abandono seria justamente se deixar atravessar por essa inspiração, não é mais que o extremo da maestria. Então, assim, no fim das contas, é como se o negócio fosse um super cálculo, então, né? Embora seja muito mais inocente e intuitivo. Então, beleza, aqui, livro maravilhoso, né? O Ciência Estética Metafísica. Feitas essas considerações, eu vou ler aqui, então, o nome da musa para vocês. E aqui é importante assinalar o seguinte: o Jorge de Lima, ao mesmo tempo que ele está falando da musa em todos esses sentidos que eu disse, a coisa da inspiração e da poesia, ele associa a musa com a própria beleza geral. Assim como a poesia também, tem dois sentidos de falar de poesia, né? Se fala de poesia em sentido estrito, que seria aquele texto escrito numa linguagem mais conotativa do que denotativa, com figura de linguagem, com um verso fragmentado, né? Com a forma então fragmentada, e assim por diante. E tem quando se fala assim, a poesia das coisas, né? A poesia de uma bela paisagem natural, a poesia de um olhar. Então a poesia como a própria beleza que há no mundo, uma beleza estranha e misteriosa que há no mundo. E então ele aqui vai por essas duas vias, porque você vai ver que a musa ela está associada muito com a beleza da própria criação, né? E com os momentos de estranhamento. E eu acho isso maravilhoso no Jorge. Eu mesmo tento escrever muitos poemas sobre momentos de estranhamento, porque para mim isso é um dos motivos principais da poesia e é algo que só ela consegue fazer com a máxima excelência, sabe? A prosa também faz, mas na poesia é diferente. Porque ela consegue gerar efeitos no leitor que, por sua vez, ela não só fala sobre o estranhamento, ela é o estranhamento encarnado. É isso que eu quero dizer, né? Então vamos lá. Esse poema é maravilhoso, para mim um dos melhores do Jorge, né? Muito bonito. Não te chamo Eva. Então o nome da musa é o nome do poema, né? Então não vai dar nenhum nome para a musa aqui. Não te chamo Eva. Não te dou nenhum nome de mulher nascida, nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de sibila, nem de terras, nem de astros, nem de flores. Mas te chamo a que desceu do luar para causar as marés e influir nas coisas oscilantes. Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as corolas, sei que não é o vento que bole, mas tu que passas com os cabelos soltos. Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vão para os mares boreais, ou no bando das gaivotas e dos pássaros dos polos revoando sobre as terras geladas. Não te chamo Eva. Não te dou nenhum nome de mulher nascida. O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram mudos, nos areais movediços e silenciosos que já foram fundo do mar, no ar lavado que sucede às grandes borrascas, na palavra dos anacoretas que te viram sonhando e morreram quando despertaram, no traço que os raios descrevem e que ninguém jamais leu. Em todos esses movimentos há apenas sílabas do teu nome secular, que coisas primitivas escutaram e não transmitiram às gerações. Esperemos, amigo,
que searas gratuitas renasçam de novo, e os animais da criação se reconciliem sob o mesmo arco-íris. Então ouvireis o nome da que não chamo Eva, nem lhe dou nenhum nome de mulher nascida. Quer dizer, maravilhoso, né? Muito bonito o poema. E aí, feita essa leitura mais ingênua, eu vou então fazer comentários de algumas partes, né? Lembrando que o Jorge de Lima é um poeta muito misterioso, né? Até o Bruno Tonetti falou, eu tenho medo de falar do Jorge, porque assim, ele é um poeta que se revela aos poucos, é um poeta difícil, então tem isso, mas assim, justamente por esse mistério, nesse poema acho que tem até um pouco menos, mas principalmente no outro que eu vou ler, ficam algumas coisas em aberto e coisas que eu tenho uma interpretação X, mas talvez não seja a mais ideal, né? Mas aí a gente fala disso depois quando eu for ler outro poema. Então assim, não te chamo Eva, quer dizer que ela é inomeável, é uma coisa muito grandiosa, não dá pra você circunscrever ela num nome, é o que ele diz aqui, né? Então nem de nome, nem de musa, nem de terra, nem de flores, nada disso. Mas te chama que desceu do luar para causar as marés e influir nas coisas oscilantes. Então é muito interessante, porque assim, até naquele debate de astrologia do Olavo dos anos 80, o Olavo fala assim, olha, a influência da Lua nas marés é uma coisa já comprovada, que todo mundo sabe. Então só isso já justificaria um estudo da astrologia, né? E aí o astrônomo realmente não nega essa influência, porque seria o Olavo, no debate o Olavo tá pelo lado da astrologia e o astrônomo pelo lado mais da técnico da coisa, né? Técnico científico da coisa. E aí, sabe-se então ele é admitido, né? Não é uma coisa que eu estudei muito como se dá essa influência da Lua nas marés, mas eu tenho, como os dois lados do debate concordavam nesse ponto, e eu já ouvi falar disso outras vezes, sabe-se que a fase da Lua influi na maré, se ela está mais agitada ou mais amena, né? E é muito interessante, quando meu filho nasceu, José Vicente, as enfermeiras começaram a falar, o pessoal fala essa coisa de mudança da Lua, é incrível, né? A Lua mudou, lotou de grávida no hospital para dar a luz. Então você vê que mistério que é a vida, né? Quer dizer, as enfermeiras atestam que quando muda a lua, de repente o hospital fica cheio. E as grávidas. Tanto que o José mesmo, ele nasceu antes do que a gente imaginava, né? Porque ele nasceu dia 5 de junho e era esperado que ele fosse nascer dia. Lá pro dia 15, bem mais pra frente, né? Então o Jorge de Lima tá falando assim: ó, isso é uma coisa muito grandiosa, eu não chamo nada disso. Eu chamo a que faz essa. É você, então assim, a lua influi na maré porque você desce e você faz essa influência, né? Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as corolas, então assim, a corola é aquela coroa da flor, né? Então quando ele vê os campos, aquela floração, né, ondulante, os ramos ondulando assim no vento, não é o vento que bole, mas a musa que tá passando com o cabelo solto e tá gerando aquele efeito. Quer dizer, o cara é um gênio, que imagem é? Que imagem é essa? Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vão para os mares boreais. Você vê aqui, medusa é também o nome da água-viva, que é um bicho muito bonito, né? É um bicho muito misterioso e estranho, porque assim, ela tem águas-vivas de cores absolutamente fascinantes, né? Então você imagina um cardume de água-viva no fundo do mar. Então, aqui eu vou fazer uma pausa também, pessoal. Você vê, o Jorge de Lima escreveu esse livro, pois eu vou ver a data exata, né? Mas hoje a gente tem um benefício muito grande, que a gente tem vídeo, né? Claro que o vídeo não é igual você ver pessoalmente, mas você... Eu também não sei se ele chegou a ver pessoalmente em algum momento um cardume de água-viva, né? De medusa. Mas assim, uma coisa que eu faço muito, que nutre muito a minha poesia, e eu dou uma dica aí se você tem alguma pretensão de criação, é essa. Coloque vídeos assim, beleza da natureza em HD no YouTube. Aqueles vídeos, de preferência o vídeo sem música, só com sons da natureza. E fica observando. Observando os animais, observando os seres, observando as criaturas. Porque assim, Deus fala pelas coisas. E o poeta, uma boa definição do poeta seria o tradutor da linguagem das coisas, né? Então você observa. Vai ser uma coisa que talvez para você seja monótona, mas aos poucos você vai desenvolvendo sua capacidade contemplativa de se apagar e ficar realmente só observando aquilo. E dali você vai extrair muita coisa para poder justamente fazer essas traduções, né? Se você é poeta, se é um escritor de ficção, de prosa, enfim. Então ele ama contemplar a musa, né, nesse cardume de medusa que vai para os mares boreais, os mares do norte, os mares do Ártico. Ou no bando das gaivotas e dos pássaros dos polos revoando sobre as terras geladas. Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida.
O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram mudos. Então aquela coisa impronunciável, né? E o menino mudo guarda o nome dela dentro de si. Nos areais movediços e silenciosos que já foram fundo do mar. O pessoal especula, por exemplo, em Cuiabá lá, a Clara é de Cuiabá, né? Tem no Mato Grosso. A gente agora mora no Mato Grosso do Sul, mas ela é do Mato Grosso. Tem lá um lugar chapado que o pessoal especula que todos aquelas montanhas, aquela coisa toda, um dia foi o fundo do mar, né? Então ele fala que a musa tá ali, né? Nessas coisas que um dia foram fundo do mar e que agora estão aqui patentes, submersas, né? No ar lavado que sucede às grandes borrascas, que sucede às grandes tempestades, né? Nas palavras dos anacoretas, dos eremitas, aqueles sujeitos religiosos e recolhidos, né? Que te viram sonhando e morreram quando despertaram. Então eles viram a musa e é uma coisa tão grandiosa que quando eles despertaram eles já tinham morrido. Então provavelmente já foram para o céu, já estavam do outro lado, né? E aqui é uma interessante, porque o Jorge Lima sempre associando então a beleza à sacralidade, né? No traço que os raios descrevem que ninguém jamais leu. Em todos esses movimentos há apenas sílabas do teu nome secular, que coisas primitivas escutaram e não transmitiram às gerações. E aí, aqui ele vai deslocar, então ele estava falando com a musa, né? E agora ele vai falar com um amigo, que pode ser o leitor. Esperemos, amigos, que searas gratuitas renasçam de novo. Searas aqui tá toda a ver com a fecundidade, né? Com as plantações de trigo, de vinho, então são os campos de colheita, né? E os animais da criação se reconciliem sob o mesmo arco-íris. Esse negócio do arco-íris como um símbolo de uma aliança, isso é até bíblico, né? Então, assim, então ouvireis o nome da que não chamo Eva, nem lhe dou nenhum nome de mulher nascida. Então, assim, quando vir o paraíso, mais ou menos isso, a gente vai ouvir o nome da musa, então. Quer dizer, que poema fortíssimo, né? Não é um poema, aqui que eu falo, claro que comentei várias coisas, mas não é um poema tanto assim que ele tem muitos códigos que daqui você tira e explica por 100 mil horas. Não, mas a beleza dele é tão imediata e ele é tão efetivo em produzir esse grande estranhamento do leitor que assim, isso aqui é uma obra-prima da língua portuguesa. Na minha opinião, para o meu gosto, inclusive de todos os poetas nacionais, o Jorge é o meu favorito hoje, né? Por muito tempo eu gostava até mais do Murilo Mendes, porque eu tinha lido Tempo e Eternidade, e lá eu acho que o Murilo é ligeiramente melhor que o Jorge, né? Mas vendo a obra geral dos dois, embora sejam dois grandiosos poetas, né? E embora também, como disse a Cecília Meirelles, os poetas não devem ser avaliados com a régua, né? Tem muitos poetas que são mais ou menos do mesmo nível. O próprio Bandeira tem um domínio técnico que ninguém tem, né? Domina todos os ritmos, como muita gente já observou. E realmente, ele vai lá imitar o Augusto Frederico Schmidt, por exemplo. A maneira de Schmidt, ele escreve igualzinho o Schmidt, assim. É incrível, né? Mas assim, o Jorge é fera. E agora, aí o que é interessante, né? Lá ele falava que ele não ia falar o nome da musa. E aqui nesse livro, então, Anunciação e Encontro de Miracelli, que inclusive é um livro dedicado ao Carpo, Miracelli já é um nome que ele deu pra musa, então é como se ele tivesse meio que voltado atrás nesse aspecto, né? E aí E é interessante pela sonoridade, né? Miracelli, dá a impressão que fica olhando o céu, mirando o céu. E aí então eu vou ler o poema 2 do Anunciação, então ele anuncia Miracelli e depois se encontra com ela, né? Anunciação e Encontro de Miracelli. Vou fazer a mesma coisa, primeiro uma leitura mais inocente e depois vou comentar alguns pontos. Esse é um poema, assim, muito misterioso. Vai ter coisas aqui que é difícil você achar uma interpretação, né? Mas isso que é... Aqui também é uma coisa importante. O Bremont faz um comentário. Eu fiz um vídeo aí só sobre a concepção do Bremont de poesia pura. Se você quiser, procura aí no canal. Henri Bremont, poesia pura, narradores ascetas, né? Vocês vão achar. O Bremont faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, ó. Uma camponesa que não entender nada, mas ela, sei lá, ela canta um salmo, né? Ela nem tá entendendo muito bem o significado das palavras, mas ela às vezes pode ser uma melhor, participar melhor desse salmo, pode participar melhor de um poema, do que aquele sujeito com vários conhecimentos técnicos e que não... ele sabe tudo, ele destrincha, mas que ele não entra interiormente, ele não fica num estado de alma propício e compatível com o poema. Então, assim, quando eu vou ler um poema, por que eu tô falando isso pra vocês? Eu vejo que muita gente fica agoniada se ela não entende. Não fique agoniado. Até porque a poesia não é... Ela pode passar muitos valores, muitas filosofias e muitas informações, mas isso aí não é o principal motivo dela. Então, assim, deixe-se impregnar pela coisa. E às vezes a coisa vai se revelando pra você aos poucos. Muitas vezes teve um poema que eu achei maravilhoso e eu entendi alguma coisa e outras não.
né? E aos poucos o poema foi se revelando, se revelando. E o que é mais importante é o poema ser capaz de comover e gerar em você esse estranhamento, né? Isso aí é o principal. Então, esse poema mesmo tem coisas aqui que eu penso assim, mas eu não sei se eu cheguei bem no ponto. E também, né? Justamente para a poesia ser simbólica e por símbolo, tem aquela bela definição, né, que o Olavo comentava, o símbolo como matriz de intelecções. Ele permite mais de uma interpretação e extrapola, inclusive, a intenção do poeta, do criador. Mas tem essa ressalva a ser feita, né? Então vamos assim. Tu és, ó Miracele, a repercutida e o leitmotivo que aparece ao longo do meu poema. Nele estás construída a semelhança de um imenso órgão movimentado pelo meu espírito. Cresces nele paralelamente a teu desenvolvimento físico, mas incognitamente como uma órfã dentro da multidão. Às vezes, quando dobras uma página, perguntas: sou eu? Mas olhando depois a paisagem mudar tanto no espaço de um segundo, encontras os teus membros na nudez de uma frase. Nunca te libertarás deste parque em que nos encerramos, fingindo dois desaparecidos, e em que nos nutrimos um do outro contra as leis naturais. Outras vezes te encolhes em mim, ó minha pequena maré, e basta que eu abra as pálpebras e a minha memória te encontre, para te recompores imediatamente em minha maior dimensão. As nossas respirações enchem o mundo, achatam o ar, agitam as palmas e os areais. Pairamos em planos irrealizáveis a maioria das aves, com outra visão oculta em cada palavra. Pouca gente encontrará a chave deste mistério, e os olhos que perpassarem através de tantos poemas que não findam e que se transformam de momento a momento, não compreenderão o movimento perpétuo em que nos perseguimos e nos superpomos. Outras vezes ainda, as minhas mãos são um disfarce de ti, escrevendo tua história ou me sustentando a face. Ora pareces marcha nupcial, és no entanto elegia. Ora é sacerdotisa, musa, louca, pastora ou apenas ave. Dei-te diversos nomes para que ninguém te acompanhe. Anuncio que morreste para que ninguém te convide. Quase sempre te transformo para te distribuir. E quando me resta uma única migalha, reconstituo-te como uma catedral e alimento-te como uma criancinha. Figuramos no mapa como um sol gêmeo que num perpétuo eclipse desce a impressão de um só núcleo. Gravidades estranhas nos atraem. Sombras tutelares protegem a nossa rotação, em que tudo são coincidências de duas asas num corpo. Algum sacerdote antigo já nos tinha visto por acaso uma noite e morreu sem nos decifrar, pois não voltamos ainda, nem à primeira página, nem à primeira estrofe do imenso e misterioso poema, sempre por terminar. Quer dizer, um poema de uma força assim incrível, né? Maravilhoso mesmo. E é outro poema verso-livro. Os dois poemas aqui que eu li são verso-livro. Então você vê que a poesia verso-livro não pode ser desprezada de modo algum. Mas aí o que são as regras aqui, por exemplo? Ele usa rimas internas, né? Por exemplo, aqui, ó. Tava aqui, momento, movimento. Ou repetições, né? Ora parece marcha nupcial, ora é sacerdotisa, né? Outras vezes, né? Aí ele vai falando que ela, ao mesmo tempo que você pode fazer uma anáfora repetindo realmente o que é dito, você pode fazer essa repetição de um jeito um pouco mais indireto, né? Quando ele diz assim, as nossas respirações, então ele fala, depois pairamos, então ele vai falando sempre o que eles fazem, repetindo o que eles fazem, né? O que ele e a musa fazem em conjunto, na verdade, ele e a Miracele. Então daí que tudo isso vai gerando uma coesão, um magnetismo rítmico, embora um ritmo mais subterrâneo em comparação com um poema numa métrica regular e com rimas no final do verso, né? Isso aí vai dando a liga, né? Então agora feita essa leitura mais inocente, eu vou comentar alguns pontos. Esse poema aqui, ele é mais... Eu ouvi esse poema várias vezes, mas tem coisa aqui que eu não tenho ainda uma interpretação exata, mas eu vou fazer alguns comentários, entretanto. Né? E no entanto o poema me encanta, né? Porque aqui ele tá falando da relação dele com a música, com a beleza e com o mistério, mas ao mesmo tempo assim, acaba pegando algo da relação do poeta em geral com isso, né? Não só dele em particular. Então vai do particular para o universal. Né? Tu és a Miracele, é repercutida, então ela é repercutida nas coisas, né? As coisas a propagam. E o leitmotiv. Leitmotiv, esse termo quer dizer assim, um motivo central ao qual se volta, né? Então ele fala que ao longo do poema dele, ela sempre aparece de novo. Então em tudo que ele escreveu,
disse que o poeta está sempre em procura de um poema perfeito, né? E a Miracela, então, ela é esse leitmotiv, ela é essa procura, esse centro que de quando em quando vai aparecendo em tudo que ele escreve, né? Nele, então, nesse poema, estás construída a semelhança de um imenso órgão movimentado pelo meu espírito. Então, pode pensar aqui num... Eu acho que órgão aqui, até porque ele vai falar coisa de membro depois, é órgão não no sentido de instrumento musical, embora é legal que a palavra tenha essa ambiguidade, né? Mas realmente, por exemplo, um coração, né? Que o espírito dele, então, movimenta. Cresce no poema paralelamente ao teu desenvolvimento físico, mas incognitamente como uma órfã dentro da multidão. Eu acho isso interessante de órfã da multidão pelo desprezo das massas pela poesia, né? E isso hoje está muito acentuado, é claro que hoje, mas assim, de certo modo sempre foi, da poesia isso, né? Em grau menor ou maior, dependendo da época, os poetas de fato já foram muito mais respeitados que agora. Mas assim, eu tava vendo uma entrevista do Robert Frost, poeta americano assim, de altíssimo nível, né? E quando o cara faz uma pergunta para ele assim, olha, você acha que o povo devia ouvir mais os poetas do que os políticos e os economistas, e que essa é a fonte do nosso problema? Geralmente a pessoa fala que sim, né? Porque realmente o poeta ele tem uma visão privilegiada da existência e geralmente os políticos, os grandes empresários, eles têm uma visão muito mutilada, né? Embora de um ponto de vista estritamente terreno, o poeta parece infinitamente mais alienado que eles, né? E aí o Robert Frost ele dá uma resposta inusitada. Ele fala, não, eu tô satisfeito com... Faz uma brincadeira, né? Com a distribuição dos prejuízos, né? Com a distribuição dos estragos. Então, assim, eu tô satisfeito com o que é parte do poeta, o que é parte de outros, né? Pra mim tá bom assim. Aí ele fala, a poesia sempre foi assim. Já na antiga Grécia se dizia, né? 7 cidades onde Homero pediu pão reclamaram depois pelo nascimento dele. Então, assim, Homero foi um mendigo, né? Ninguém dava muito valor, ficava pedindo pão para comer. E depois todo mundo quis falar, Homero nasceu aqui, uma cidade falou, Homero nasceu aqui, vocês estão entendendo? Então, assim, e aí ele fala, sempre vai ser assim. Não é a fama que a poesia tem entre o povo não é um modo de julgar a coisa, né? Para ele, o grande Frost. Então, assim, por isso que dá essa impressão de que ela tá sozinha dentro da multidão, como órfã. Eu, pelo menos, interpreto esse verso assim, né? Aqui, cara, eu acho isso aqui muito genial agora, que ele fala assim, às vezes quando dobras uma página perguntas, sou eu? Mas olhando depois a paisagem mudar tanto no espaço de um segundo, encontras os teus membros na nudez de uma frase. Eu acho isso aqui muito genial, porque pra mim ele fez aqui uma meta-vertigem. Ele tá falando de uma vertigem que vem pra gente na poesia, que às vezes quando dobra uma página se pergunta, sou eu? Às vezes a gente lê um poema, vê uma imagem tão forte, inclusive eu quando eu li isso aqui, eu senti exatamente isso, exatamente nesse momento. Ele tá falando do negócio, por isso que é uma meta-vertigem, e ele tá gerando a vertigem. Então você dobra uma página, é como se a musa perguntasse, sou eu, de fato aqui é essa coisa suprema, essa beleza extrema que tá no poema, né? E é a própria musa perguntando. E por que a pergunta ela dá muito certo nesse, para mimetizar, vamos dizer, esse estilo de vertigem? Porque justamente é uma coisa misteriosa que a nossa razão não tem como ainda ter uma plena posse dela. Por isso que a pergunta funciona muito bem nesse caso. Então sou eu mesmo. Então você sente esse extremo. Assim como se a gente for pensar até numa vertigem física, sempre tem uma pergunta em suspense. Eu vou cair, vou morrer, o que vai acontecer? Você fica nessa, agora, chegou meu momento e tal. Então, assim, a vertigem, ou quando você está caindo, ou quando você olha uma coisa muito de alto, justamente quando você está lá no cimo de um desfiladeiro, né? E aí você olha toda a paisagem embaixo, você tem aquele estranhamento. Entra ali várias interrogações, porque algumas certezas elas meio que vão embora diante daquela coisa que é tão grandiosa perto da nossa pequenez física, né? Então, por vários motivos, a interrogação combina. E quando você realmente está lendo um poema, que você tem essa vertigem, esse momento de estranhamento assim, maravilhoso, que para mim isso é uma das coisas melhores da poesia, isso. Por que vale tanto isso? É por um prazer barato? Não. É porque você está recebendo um atestado, ó, você é mais que corpo, você é mais que carne, sua alma existe. A poesia é muito isso que ela faz. Ao meu ver, ela faz muito mais isso. O valor dela repousa muito mais nisso do que dela passar uma informação. Então ela tá passando um tipo de conhecimento, mas é um conhecimento superior. Você tá entendendo?
Mas olhando depois a paisagem mudar tanto no espaço de um segundo, encontras os teus membros na nudez de uma frase. Então depois dessa vertigem da dúvida vem a constatação, não, realmente, que coisa incrível, que beleza, né? Então a musa, a Miraceli, ela tá realmente ali no trecho. Nunca te libertarás deste parque em que nos encerramos, fingindo dois desaparecidos. Então um vai estar sempre com o outro. E por que fingindo dois desaparecidos? Porque eu interpreto assim, do ponto de vista prático, o poeta é um alienado, né? Por isso que ele está desaparecido do mundo. Você veja os comentários das pessoas sobre a vida do Rilke, por exemplo, que muita gente fala que era o poeta por excelência, né? Que era poeta, inclusive, sendo, né? Porque para ele cantar era ser, né? Então, por isso que eles estão fingindo dois desaparecidos. E por que fingindo e não desaparecidos de fato? Porque eles estão no centro da realidade, né? Então isso aqui é maravilhoso. E aí, e em que nos nutrimos um do outro contra as leis naturais. Por que contra as leis naturais? Justamente, por exemplo, a gente pode pensar como conhecido como lei natural, tempo e espaço. A poesia transcende tudo isso. Ele, por exemplo, provavelmente o Jorge não viu um cardume de medusa no fundo do mar, não sei, né? Mas eu imagino que não. A poesia pode, a imaginação pode mostrar aquilo para ele. Ou então, o próprio fato da poesia ela ser uma linguagem feita no entremeio entre aqui e a eternidade, né? Quer dizer, isso o próprio Lavelle diz, ele diz assim, a poesia pertence à eternidade assim como a prece. Então ela suspende a alma num gozo, né? E ela dá um todo sem par, é uma coisa maravilhosa. Por vários motivos. Então, assim, você pode, inclusive, através da imaginação, voltar lá atrás ou ir lá pra frente. É uma coisa que você faz na poesia. Você pode violar certas leis na poesia, né? Outras vezes te encolhes em mim, ó minha pequena maré. E basta que eu abra as pálpebras e a minha memória te encontre para te recompores imediatamente em minha maior dimensão. Então tem vezes em que ela vira uma marezinha pequena, mas ele a reencontra e ela cresce de novo, né? Muitas vezes, claro que muitas vezes a inspiração ela diminui, ela se esvai, né, e assim por diante. As nossas respirações enchem o mundo, achatam o mar, agitam as palmas e os areais. Eu não tenho muitas explicações aqui para esses versos, mas eles são de uma beleza estética imediata, né? Paramos em planos irrealizáveis a maioria das aves, com outra visão oculta em cada palavra. Quase como se assim, cada palavra. E realmente, o próprio Drummond fala, né? O Olavo falava que o poeta ele tem que usar a palavra para além do significado, o grande escritor, né? Para além do dicionário. E o Drummond também fala, né? Naquele A Procura da Poesia, as palavras em estado de dicionário, esperando para você ultrapassar isso. E os olhos que perpassarem através de tantos poemas que não findam e que se transformam de momento a momento, não compreenderão o movimento perpétuo em que nos perseguimos e nos superpomos. Olha aqui o perseguir e o superpor. Quer dizer, às vezes, então, a musa se sobressai ao Jorge e ao poeta em geral, né? De modo que, dentro do que eu falava mais cedo, a inspiração toma conta. Às vezes, precisa ali da razão tomando conta. Então, um tá, às vezes, se colocando acima do outro, domando o outro, né? Outras vezes ainda as minhas mãos são um disfarce de ti, escrevendo a tua história ou me sustentando a face. Isso é maravilhoso, porque parece então que o Jorge Lima ele identifica essa Miraceli com a beleza, com o estranhamento. E isso tem vários poemas, né? Não só, inclusive, poemas que não são do Jorge. Quer dizer, então ele acha que o poeta muitas vezes ele é um disfarce, ele está contando então a história dessa Miraceli, dessa entidade que é uma coisa que existe na realidade, mas que ele chamou com esse nome, né? Então, assim, todos estão escrevendo a história dessa beleza, dessa eternidade, desse estranhamento, através de disfarces, né? Deste ou daquele poeta, dessa ou daquela mão. Ora parece marcha nupcial, parece uma coisa gloriosa, és, no entanto, elegia. Por que elegia? Elegia é um canto de saudade lamentoso, pode ser uma saudade da eternidade, né? Ora é sacerdotisa, quer dizer, aqui de novo a sacralidade da arte, né? Justamente por ela aproximar o homem da sua alma. Musa, louca, pastor ou apenas ave. Eu identifiquei a Miraceli com a musa para falar, olha, se ela é a musa, por que ora é musa? Mas você vê que até assim, o nome da musa, o nome do poema, ele fala que às vezes ele chama ela de musa, né? Quer dizer, então às vezes ela é um pouco mais que isso, né? Às vezes ela tem outro nome, enfim. Deite diversos nomes para que ninguém te acompanhe. Anuncie que morreste para que ninguém te convide. Aqui ele parece estar mostrando até uma espécie de ciúme dessa musa, né? Quase sempre te transformo para te distribuir. E quando me resta uma única migalha de ti,
reconstitui-te como uma catedral e alimenta-te como uma criancinha. Então, quando ela está se esvaindo, ele alimenta ela. E aqui, eu falei, né? Vejam a natureza, né? Quem tem pretensão de criação, que é uma coisa que eu faço muito, ver vídeos e documentários da natureza, ou observar a realidade, sair, olhar as árvores, o barulho das árvores, o modo como o vento toca o rosto, o olhar de uma pessoa. Quer dizer, olhar mesmo, né? Contemplar as coisas. Eu acho que é assim que se alimenta a musa. Daí eu falei, né? E alimento-te como uma criancinha. Eu fiquei pensando, como que se alimentaria então a musa? Eu fiz até um poema, assim falou a musa. Então a musa tá falando sobre as coisas que a nutrem, né? Qualquer hora eu posso gravar isso aí no canal que eu ainda não gravei. Figuramos no mapa como um sol gêmeo que num perpétuo eclipse desse a impressão de um sol núcleo. Então é como se fosse dois sols um do lado do outro, que um eclipse cobrisse os dois de uma vez, né? Por que eclipse? Muitas vezes a treva está associada justamente ao aspecto inabarcável de Deus e da eternidade, né? Tanto que, de novo, tem aquele negócio da teologia positiva e negativa. A teologia negativa é aquela coisa, olha, ninguém pode circunscrever Deus, ninguém pode compreender Deus plenamente. Quer dizer, é mais fácil afirmar o que Deus não é do que aquilo que ele é. E assim por diante. Que é assumir que Deus é misterioso. E assim, aí vai falar assim, mas Cristo se revelou. Sim, Cristo se revelou, ele veio para quê? Deus não é nem só uma coisa nem outra, também não é totalmente ignoto, né? Não é totalmente inefável, não. Ele se revelou. Só que assim, algum ser humano compreende Cristo plenamente? Não, né? Isso não é possível. Então, assim, sempre vai ter, como diria o velho padre Sertiange, o senso de mistério deve permanecer. Né? Então, daí isso é um eclipse que dava a impressão de um só núcleo. Então, como esse escuro cobre os dois, parecem que eles são uma coisa só, né? Gravidades estranhas nos atrás. Sombras tutelares protegem a nossa rotação. Então, nesse giro dele da musa, né? Ou do poeta e da musa, se a gente for pensar não só no Jorge exclusivamente, existem sombras estranhas protegendo ele. Então, na rotação deles, tudo são coincidências de duas asas num corpo. Quer dizer, aqui de novo falando dessa junção deles, só que com asas diferentes. Aí seria o aspecto, assim como tem, não se diz lá que na Santíssima Trindade são três coisas e ao mesmo tempo tem uma unidade entre eles, seria mais ou menos isso, né? Só que aqui ele e a musa. Algum sacerdote antigo, lembra o nome da musa? Ele falou do Anacoreta lá, né? Já tinha nos visto por acaso numa noite e morreu sem nos decifrar, pois ainda não voltamos ainda, nem a primeira página, nem a primeira estrofe do imenso e misterioso poema, sempre por terminar. Quer dizer, esse poema misterioso e imenso está sempre por terminar porque é uma busca que talvez só aconteça na morte, assim como só aconteceria lá no nome da musa quando os animais se reconciliarem num novo arco-íris, né? Só assim então teria uma junção, só assim então teria esse poema plenamente manifesto, né? Então assim, ele vai continuar, essa relação dele da musa é uma coisa que vai durar enquanto o próprio Jorge durar. Enquanto a própria humanidade durar, os poetas vão se relacionar com a musa, né? Esse poema imenso e misterioso está sempre por terminar. Beleza, pessoal? Esse livro aqui, ó, eu já falei, não gosto muito da capa, do estilo da letra, que essa coisa então parece um negócio meio best-seller, não sei, não me agrada tanto. Apesar disso, que livro maravilhoso, né? Porque ele pega boa parte do que o melhor de Jorge fez. Fica faltando aqui o Invenção de Orfeu, né? Ficam faltando alguns sonetos muito bons, essa coisa toda, mas grande parte do tesouro do Jorge está aqui nesses três livros, né? Anunciação e Encontro de Miracelli, Tempo e Eternidade e A Túnica em Consulte. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Um forte abraço, hein?